Fala galera, parceiros, amigos, seguidores, Moisés Gama, canal Aquarismo Fácil. O vídeo de hoje é bem curtinho e bem breve. Eu quero só falar com vocês a respeito do retorno de água para o aquário vindo do SUMP, certo? Então, quando você tem o seu aquário com o sistema de SUMP embaixo, você tem que fazer com que a água desça para ele, e isso pode ser através de um Bean Animal, talvez algum sistema de cano que você desenvolva, um overflow box, ou uma tradicional bota, né? Mas independente da descida, tá? Também a água, de uma certa maneira, tem que voltar para o seu aquário. E esse é o retorno de água para o seu aquário. Existem inúmeras maneiras de você fabricar o retorno de água para o seu aquário. É bem simples, não demanda muito conhecimento como um overflow, uma bota ou um Bean Animal, mas existem algumas maneiras que você consegue melhorar, tá? O retorno de água para o seu aquário, fazendo com que, em alguns casos, e eu já mostrei isso em vídeos anteriores, você consiga eliminar a bomba de circulação em alguns casos, tá certo? Então eu vou passar para vocês algumas dicas e truques a respeito do retorno de água para o aquário, a maneira que eu costumo fazer e algumas opções que você tem de fazer, tá certo? Lembrando, cada pessoa faz de uma maneira, cada fabricante faz de uma maneira, e essa é a maneira que eu tenho feito e tem me satisfeito bastante, e normalmente os clientes não têm reclamado do retorno de água. Muito pelo contrário, gostam muito em alguns casos aí, então ficam pulando de alegria porque conseguem eliminar a bomba de circulação dentro do aquário, tá certo? Então tá, primeiro que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? É esse aqui, tá? Esse aqui é um aquário de 1 metro por 50 por 50 e ele tem dois retornos. Eu acho, particularmente, eu acho um exagero, tá? E se eu ainda fosse fazer esses retornos para um aquário, para mim, eu faria a coleta ali no centro e um retorno em cada canto, ok? Mas a pessoa me pediu para que eu fizesse dessa maneira, então simplesmente fiz e vou aproveitar para estar mostrando para vocês aqui, tá? Eu acabo fazendo o retorno dessa maneira que vocês estão vendo aí, tá? Ali tem uma flange, a tubulação sobe por cano mesmo, tá? Obviamente o cascalho acaba escondendo aquilo ali, então você não tem nenhum problema em aquilo ali ficar feio dentro do seu aquário, tá certo? Ela sobe ali, eu sempre faço uma paredinha aqui de 45 graus para tampar o cano, e o mais importante, e é uma coisa que eu quase não abro mão dos retornos que eu faço, é essa espera que eu deixo aqui, tá? Essa aqui é uma peça que tem uma rosca universal de 3/4, tá? E nessa rosca aqui, você consegue rosquear o que você quiser. Um pedaço de cano, uma flauta, ou em muitos casos aqui eu já deixei rosqueado para vocês verem, o nosso famoso lockline, né? Que é onde esse lockline bacana que você direciona o fluxo para onde você quiser. Então você já tem um jato regulável, por assim dizer, né? E detalhe, reparem na cabeça dessa peça aqui, ó. Ela também é direcional no sistema que eu elaboro, tá certo? Então, se você tiver um lockline aqui, ou mesmo sem um lockline, tá? Você consegue direcionar o fluxo de água para onde você quiser, certo? Então, esse é o tipo de retorno que eu gosto de fazer, tá? Vindo aqui por dentro do aquário mesmo, certo? Que tem me atendido muito bem e tem ficado um retorno muito bom. Volto a dizer, para um aquário desse tamanho, de 1 metro 50 eu faria apenas um retorno. E no caso de fazer dois retornos, eu sempre gosto de fazer ele o mais longe da bota o possível, tá certo? Melhor dica que eu posso dar para vocês: façam a caixa de coleta em um canto no vidro traseiro e o retorno lá no outro. Para quê? Você vai garantir com que a água não faça isso aqui, ó. Retorne aqui e entre aqui, retorne aqui e entre aqui. Tá certo? Se ela ficar mais longe da bota de coleta, ou do Bean Animal, ou do overflow, seja o que for, a água obrigatoriamente ela tem que passar por todo o aquário até entrar na caixa de coleta novamente, tá certo? Mas, independente do gosto aí das pessoas, as pessoas me pedem para fabricar e eu simplesmente fabrico, certo? Mas esse aqui normalmente é o sistema de retorno que eu acabo fazendo para os aquários que eu fabrico, certo? Mas, obviamente, demanda um pouco de conhecimento, sim. Você vai ter que furar lá o vidro debaixo do seu aquário, certo? Então, existem opções mais simples para você estar fazendo esse retorno. E eu vou estar mostrando para vocês aqui também, ó. Esse aqui também é um sistema de retorno, certo? Qual que é a vantagem? É mais simples de fazer, tá? A única coisa que precisa aqui, ó, é um pedacinho de vidro furado. Eu não recomendo que você faça a furação aqui na trava, porque a trava é um reforço estrutural do aquário e você não deve causar um ponto de ruptura. A trava pode vir a trincar aqui, então não fure a trava, certo, pessoal?
Faça um pedacinho de vidro aqui maiorzinho para você estar rosqueando essa peça, ok? Em alguns casos até nem precisa dessa peça, dependendo da curva do cano que você fizer aqui, você já consegue fazer. Eu gosto de fazer assim porque fica uma coisa mais bem feita, mais charmosinha, por assim dizer, tá certo? E você faz com que a água retorne por aqui, e aqui tem uma espera, né, para uma mangueira de 3/4, tá certo? Isso aqui é uma espera onde você conecta uma mangueira, aqui é um encaixe estriado, então a mangueira não sai com tanta facilidade assim, certo? E aqui, a água vai vir por aqui, e olha o que eu faço aqui, ó. Aqui eu também tenho uma rosca universal 3/4, tá? Então eu posso rosquear qualquer tipo de cano aqui. Se eu quiser colocar um lockline aqui nessa ponta, também consigo. Enfim, a rosca universal ela serve justamente para isso, para que te dê flexibilidade no seu projeto e você faça aí a coisa que mais lhe atender. Eu gosto de fazer essa flautinha aqui, né? Compridinha aqui. Por quê? Porque você consegue virar ela assim, ó. Ah, quero jogar água mais para a flor da água. Quero jogar água mais para baixo para aumentar a circulação. E você consegue também movimentar ela assim, ó. Tá? A peça ali girou porque não tem a mangueira lá atrás que tá segurando ela, tá? Mas ela fica firme no lugar. Então você consegue girar ela assim e consegue girar ela assim também, tá? Também é uma opção de retorno que eu costumo fazer aqui que atende muito bem. Qual que é a vantagem desse retorno aqui em relação àquele lá? Não polui internamente o visual do aquário. Né? Aquele ali, independente de ser uma placa preta, independente de ficar ali, ele ainda polui visualmente um pouquinho o aquário. Né? Esse aqui não, esse aqui é totalmente livre. Né? Você olhando o aquário de frente, você praticamente não vai ver nada lá. Nesse daqui, aqui tem bastante reflexo, não vai dar pra ver, né? Mas você ainda enxerga alguma coisa. Nesse aqui não, tá? E aí essa peça que fica aqui para cima, né? Obviamente se você for usar um aquário sem tampa de madeira em cima, ela fica um pouco mais evidente, concordo. Mas se for um aquário que tiver uma tampa de madeira aqui, você não vai enxergar aquela peça, a mangueira vai descer lá por trás e você não vai... ela não vai atrapalhar o seu visual, por assim dizer. E lembra que eu acabei de falar no outro aquário a respeito do retorno de um lado e coleta do outro? É o que eu aponto aqui, né? Aqui nós temos coleta e ladrão e o retorno totalmente do outro lado. Então o que acontece? A água vai voltar por aqui, vai passar por todo o aquário antes de cair aqui dentro da caixa de coleta. Tá certo? Então essas são algumas das opções de retorno, mas volto a falar, existem inúmeras opções, dá para fazer de inúmeras maneiras e cada pessoa faz do seu gosto, do seu agrado. Eu costumo fazer dessa maneira, principalmente por deixar aquela rosca ali de espera de 3/4, assim da versatilidade você consegue colocar o que você bem entender ali na ponta. E também gosto de fazer dessa maneira, né? Internamente, com tubulação, mas aí vai do gosto de cada um. Em alguns casos, já mostrei em vídeos anteriores, você consegue eliminar a bomba de circulação do aquário, tendo em vista que você tem um bom retorno, tá certo? Então, fica aqui minhas dicas para vocês. Espero que tenham mostrado mais opções aí de retorno para você. E no mais, um grande abraço, vou ficando por aqui e tchau.